Fala aí, seus dropador de Barroso, como vocês estão? Ah, que coisa linda! No último vídeo vocês ficaram muito animados aqui nos comentários, comentando sobre a consistência de vossas fezes, digamos assim. Eu gostaria que, assim que você sentar no trono para assistir esse vídeo, já que ele está sendo postado de manhã, que você falasse para mim qual é a consistência do dia. Se está mais parecido com uma bomba de chocolate, se está mais parecido com um Top Sunday ou se está parecido mais com um Nesquik aguado, aquele de quem tem ressaca. Fechou? Bom, se você acha que esses vídeos estão ficando muito longos, você pode assistir em velocidade vezes 2 e aqui embaixo também eu vou separar por capítulos. Então, outra coisa que você pode comentar se você não quiser falar sobre a consistência de vossas cagolâncias. Comenta aqui qual empresa que tá te deixando mais borrado, porque semana que vem a gente vai começar a temporada de resultados aqui no Brasil e eu vou fazer vídeo para boné. Então veja se você está inscrito e comente aqui qual empresa que você está ficando mais borrado quando você vê uma notícia dela. Bom, hoje vamos falar sobre Jerome Powell, que é o quê? É o nosso Serginho Groisman americano, presidente do Fed, que vai ter reunião dia 25 e 26 de julho para definir taxa nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouco sobre como isso vai influenciar ações, como por exemplo da Barbie. Vocês podem ver que eu fui no filme ontem, continuo de rosa. Vamos falar sobre Tesla, Netflix. Vamos falar sobre o Lula. Lula, conhecido como Dedo Invisível, está cedendo ao Centrão. Vamos falar sobre commodities agrícolas. Vamos falar um pouco sobre boi. Então você, chifronésio, nosso chifrudo favorito, calma que nós vamos falar sobre boi, então espera aí, assiste até o final do vídeo. E por fim, vamos falar sobre ações no Brasil, vamos falar sobre novidades de XP e Petrobras. Fechou? Então simbora lá. Vamos falar sobre empresas de tecnologia que já começaram a soltar o balanço lá fora. Netflix decepcionou. Netflix é uma empresa considerada de tecnologia e Tesla também deu uma decepcionada, mesmo eu não tendo achado tão ruim. O que acontece? A Netflix, que você pode inclusive comprar Netflix através das BDRs com o código NFLX34, ela conseguiu adicionar 5,9 milhões de novos usuários no trimestre. Isso é gente para boné, mas as ações recuaram, pelo menos quando eu estou gravando aqui, as ações estavam recuando por volta de 5%. Isso porque os investidores eles acabam fazendo uma conta do tanto que eles já ganharam com a ação. Então eu olhei aqui a cotação de Netflix, que eu tenho em carteira, acho uma baita de uma empresa. Só no year to date, ou seja, do começo do ano até hoje já subiu 37% as ações de Netflix. Então muito provavelmente essa queda das ações são uma realização de lucro, ou seja, quem pegou essa alta querendo vender, mas eu não vou vender. Eu acho uma baita de uma empresa e ainda continuando no setor de tecnologia, em sentido mais amplo, temos a Tesla, que você também pode negociar através do código TSLA34 aqui na Bolsa Brasileira. O problema não foi no top line, não foi na receita, mas sim nas margens, ou seja, não conseguiu controlar tão bem os custos, porque ela faturou bem. Então, a empresa americana é bizarra. Você vê como a nossa bolsa brasileira é pequena. Tesla faturou 25 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares. Dá tipo 125 bilhões de reais no segundo trimestre, em um trimestre. Em 3 meses, vendeu 24,93 bilhões de dólares, o que foi bem... Nossa, veio um penteiro na minha boca. O que é bem acima do consenso dos analistas, analistas que majoritariamente gostam de Tesla e acabam criando expectativas cada vez maiores com relação à empresa, com razão, porque o Model Model Y da Tesla passou o Corolla como o carro mais vendido do mundo. Então sim, hoje o carro mais vendido do mundo é um carro elétrico da Tesla, modelo Y, digamos assim, e as ações também recuaram. Mas aí não foi uma questão de crescimento de receita, foi porque as margens dela continuaram a se comprimir. Então o lucro operacional dela, a margem de lucro operacional foi de apenas 9,6%, o que é bem baixa e eu considero já um pouco preocupante. É a menor margem em 5 trimestres, os
investidores não gostaram, eu também não gostei, mas estou de olho nessas empresas. Netflix eu já tenho, Tesla eu ainda não tenho, e muita gente achou que o mercado exagerou nessas quedas dessas empresas, mas o fato é que não foram só os resultados dessas empresas especificamente que atrapalharam as cotações. O que acontece? Semana que vem, dia 25 e 26, vai ter reunião do Fed em que eles vão decidir a taxa de juros americana. E essas empresas, tanto Tesla quanto Netflix, são empresas bem alavancadas. Elas trabalham com crédito. E quando o crédito fica mais caro, quando as taxas de juros sobem, essas empresas que precisam de muito capital para operar e que precisam reinvestir muito do seu dinheiro na sua própria atividade, juros altos acabam atrapalhando, porque o investidor fala, para que eu vou investir numa empresa tipo a Tesla, que tem lucro operacional aqui, tá? Aqui a gente está falando de lucro EBITDA, depois você ainda tem que contar imposto, depreciação, amortização. Então, para que eu vou investir na Tesla para ganhar 9,6% de lucro operacional se eu posso deixar no Tesouro americano e ganhar, sei lá, de 5,25 a 5,50, que é o que está hoje a taxa de juros americana, mas que o consenso do mercado está achando que vai ali para casa de 5,5 a 5,75. Então, 92% dos analistas, 92% dos sabichões acreditam, é quase uma unanimidade, né? 92% dos analistas acreditam que o Fed vai subir 0,25 pontos percentuais na taxa de juros americana, e isso faz com que o fluxo de caixa dessas empresas, quando descontadas pela taxa de juros, para você saber o valor presente dessas empresas, como está no denominador, acaba diminuindo o valuation dessas empresas, muita gente acaba vendendo, tá? Só que o mais importante não é a reunião do Fed. O mais importante é o que o Jerome Powell, que é o Serginho Groisman americano, o que ele vai falar depois da reunião? Ele vai dar indícios de que os Estados Unidos ainda vai continuar subindo juros, porque a inflação deles está quase o dobro da meta, ou ele vai falar que vai parar de subir juros para deixar os juros atuarem de forma arrefecedora, digamos assim, com relação na inflação, ou seja, se ele vai continuar tendo uma política monetária restritiva ou se ele vai deixar rolar um pouco mais para ver se a inflação converge ainda mais para a meta. Eis a questão, mas só saberemos semana que vem. Agora, vamos falar sobre política. E sempre que você pensa sobre política no Brasil, você imagina o quê? Que é aquele esquemão, sempre de toma lá da cá, te faço um favorzinho ali, você me devolve um favorzinho lá, e é isso que está acontecendo. Pasmem. Então, o que acontece? O governo, ele está cedendo ao Centrão, é isso. Então, o Lula já empossou como ministro do Turismo o deputado Celso Sabino, que é do União, que é muito próximo do Arthur Lira, que está lá no cruzeiro do Wesley Safadão, nosso presidente do Congresso, que estava atuando como um sistema de contrapeso do Executivo, ou seja, estava indo meio contra o que o dedo invisível queria. Então o Lula está tentando aumentar a sua base aliada no Congresso e para isso ele tem que ceder cargos. Então já cedeu no Ministério do Turismo e o novo ministro do Turismo já falou, como primeira medida aqui, a gente vai atuar junto com o Ministério de Portos e Aeroportos no programa Voa Brasil, que é aquele programa que faz as passagens custarem não mais do que R$200. Então, esse programa de passagens aéreas deve estar, de alguma forma, no futuro, integrado com o Ministério do Turismo. Mas o Ministério do Turismo não é um ministério muito relevante do ponto de vista de verba. Tadinho do ministro do Turismo, ele tem apenas 580 milhões de reais de limitação de gasto, cara. Isso é muito triste, é o nosso dinheiro, apenas 580 milhões de reais. E isso é relativamente pouco. O Sabino, que é o mano que entrou, ele vai ter que fazer várias concessões ali dentro. Então 90% dessa verba, 90% desses 580 milhões já está dedicado para indicações de parlamentares. Então o toma lá da cá com o nosso dinheiro. Olha que coisa show.
Mas como que a gente pode concluir? Que o Lula está indo num caminho um pouco mais da ponderação, ele está tendo que ceder ao Centrão e a gente deve ver mais negociações na semana que vem. O líder do governo petista na Câmara, ele já ratificou, ou seja, já aprovou a indicação de dois ministros do Centrão, só que eles não sabem onde colocar o cara, velho. É tipo, você falar, mano, vem aqui trabalhar na minha empresa, mas eu ainda não sei qual que vai ser o cargo que você vai ocupar. Vem cá, depois a gente vê onde que você vai ser encaixado. Então, assim, a patifaria do cacete. Eu sempre que eu falar de política, eu fico meio pistola. Então, vamos falar um pouco sobre commodities, vamos falar um pouco sobre boizão. Tá? A gente já falou sobre milho essa semana, então veja se você está inscrito no canal para receber as notificações, assistam esses morning calls que eu estou fazendo. O fato é que o preço da arroba, você cornolho, você não está sendo mais valorizado o quanto você já foi. Então, o preço da arroba segue em queda, commodities em geral seguem em queda e isso pode ser até um pouco bom do ponto de vista da inflação. Depois volta 2 vídeos para trás e assiste um vídeo chamado Ele está pessimista com a Bolsa, é com o nosso head de commodities, Vicente Zótio, por que ele está achando que essa queda de commodities vai afetar demais a nossa Bolsa negativamente. Beleza? O que aconteceu? O ministro, na verdade, da Agricultura, ele espera uma abertura do mercado japonês para as carnes bovina e suína brasileiras. A gente é muito bom do ponto de vista de produtividade em produzir esses produtos. E os japoneses, quando você pensa em Japão, você pensa numa mini ilha oriental ali, mas eles são gigantescos. Olha isso que bizarro. Segundo o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mano, olha, é bizarro. Os japoneses devem importar esse ano um total de 770 mil toneladas de carne bovina. É boi pra um caralho. E como eu disse, a nossa produtividade de boi e de suínos e de aves, o Brasil nasceu com o bumbum virado pra lua. Então, em termos de commodities, a gente vai muito bem. E isso deve ajudar no nosso tripé econômico, ou seja, a oferta está em alta, o que faz o preço cair. Se a demanda começar a subir de novo por causa do Japão, que não é tão pequeno assim, a gente deve ver uma volta das commodities, eu espero, isso é muito bom para o produtor. E se você quiser aprender a se proteger, se você for um produtor de cornolhos e quiser aprender a se proteger, a gente tem um time de commodities aqui na Inside, testa 7 dias grátis, o link está aqui embaixo. O fato é que os japoneses, eles são muito criteriosos com os bagulho. Eu já estudei com vários japoneses no Colégio Bandeirantes e eles são criteriosos mesmo, assim, por isso que eles são Japão e nós é Brasil. Eles acabaram embargando, só para vocês terem noção como é difícil acessar o mercado japonês, eles embargaram o setor avicultor de aves, né, frango basicamente, de 2 estados brasileiros, Espírito Santo e Santa Catarina, porque teve 2 casos de gripe aviária em animais de subsistência, tipo o animal que a dona Josefa cria lá no galinheiro dela. Não é que tipo era uma planta da JBS que teve um caso de gripe aviária, uma planta da BR Foods, aliás, que teve um caso de gripe aviária. Foi de animal de subsistência e os Estados Unidos, o Japão já embargou, falando, mesmo que seja na galinha lá da dona Neide, vamos parar de importar aves do Brasil. Só que o Japão é um grande parceiro comercial porque eles têm muita grana. O poder de compra do japonês é gigantesco porque eles importam, commodities e exportam tecnologia. Então eles têm muita grana e é um mercado gigantesco. Eu não sabia disso, mas no nosso relatório aqui da Inside, a gente destacou que olha isso, dos 946 mil toneladas de milho, por exemplo, o Japão absorveu 17% de milho. É o primeiro lugar entre os maiores compradores de milho do Brasil. Eu
sinceramente, sei lá, eu achei que era a China, algum país gigantesco. Então, o Japão, ele é um país com muita grana, apesar de ter uma população relativamente pequena, mas essa população tem muita grana, então é um importante parceiro comercial. E a gente voltando, a gente começando a acessar esse mercado gigantesco, que nem eu sabia que era gigantesco, a gente pode ver uma volta das commodities aí, o que deve ajudar bastante a nossa bolsa. Afinal, a gente tem várias empresas de commodities em nossas bolsas. Agora vamos falar um pouco de análise gráfica, tá? É óbvio que não dá para ficar falando de gráfico aqui, não vou ficar plotando o gráfico na tela também, mas tem gente que só compra bolsa ou dólar quando o gráfico converge para a análise que ela tem fundamentalista. Eu gosto mais de fundamentos, mas tem gente que gosta de aliar fundamentos com análise gráfica. Então, no quesito índice futuro, nosso índice Bovespa está com tendência de baixa no curto prazo. Então, se você quer investir para um prazo mais curto, não é a hora de você investir no Ibovespa ainda, em termos gráficos. E aqui não sou eu que estou falando, é o time de análise gráfica da Inside e da Levante. Só que a tendência de longo prazo para a nossa bolsa ainda é de alta. E para o dólar, a tendência tanto de curto prazo quanto de longo prazo ainda é de baixa. Mas aqui temos que ressaltar que o dólar ainda é a principal moeda do mundo, é uma moeda forte. Quando o caldo azeda, todo mundo tende a correr para o dólar. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre ações aqui do Brasil, que é o que eu mais me debruço em termos de estudo do meu dia. Vamos falar um pouco sobre a prévia operacional da XP e sobre a cagada que pode estar acontecendo em Petrobras. Começando por XP, tá? Aqui não foi o resultado trimestral da XP que a gente teve acesso à prévia operacional da XP Inc. Isso aconteceu na quarta-feira e ela teve uma melhora em todos os KPIs. E o que são os KPIs? São os Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance, principais indicadores da empresa. Então, no segmento de investimentos, que a XP já é uma gigante, ela acabou de bater R$1 trilhão, bateu isso no dia 30 de junho, e esse 1 trilhão é 21% maior do que no ano anterior, ou seja, XP, que já é uma gigante no setor, está conseguindo crescer no mercado em que atua, e isso é uma alta de 7% com relação ao primeiro trimestre desse ano. Desse crescimento que ela teve, 104 bilhões de reais foi o tanto que ela captou, ou seja, o tanto de dinheiro novo que entrou lá para investir através da XP, e 73 bilhões foi de valorização, ou seja, os ativos que as pessoas já tinham custodiados dentro da XP se valorizaram 73 bilhões de reais. Isso fez com que os KPIs da XP viessem muito bem. E uma coisa que me chamou bastante atenção nessa prévia operacional foi que talvez o Banco XP, porque sim, a XP tem uma divisão bancária, o Banco XP, que sempre foi muito conservador, talvez ele esteja sendo um pouco mais agressivo, tá? Isso é denotado pela carteira de crédito, que cresceu 38% na comparação anual, tá? Então, ter banco no Brasil, quando você sabe operar, é um baita de um business. E a XP, que era muito conservadora, tanto que a inadimplência dela, ou seja, a porcentagem de caloteiros é apenas de 0,1%, talvez ela comece a priorizar um pouco mais o Banco XP. Então, eu tenho o cartão da XP, por exemplo, o cartão de crédito da XP. Eu uso ele às vezes. Só que se eu não tenho o saldo em conta na XP, o limite é o próprio saldo que você tem em conta. Então isso é muito louco, porque acaba não sendo um cartão puramente de crédito. Então a XP tinha uma postura muito conservadora, talvez tenha uma postura mais agressiva daqui para frente. Eu acho que é um baita valor para destravar em XP. XP que na minha carteira já caiu, sei lá, mais do que 40%, mas eu gosto bastante da empresa. Se você quiser saber a recomendação da Inside, a gente cobre XP lá. Então você vai lá na Inside, digita XP, você vai ver o que a gente acha de XP, quanto que ela deveria valer, quanto que ela vale, qual o consenso dos analistas, qual o risco envolvido na empresa. E outra coisa que me chamou a atenção também, na prévia operacional da XP, acabou minha água, o segmento de vida e previdência que está crescendo
rapidaço. Então, hoje ela já é líder na portabilidade dos planos de aposentadoria e ela cresceu no último ano 30% o volume que ela tem assegurado em vida e previdência. Então, qual a situação atual da XP? A ação caiu muito, principalmente desde quando eu começo a comprar, as coisas começam a cair, é uma maluquice. Qual que é a situação atual da XP? A XP ela fez um grande corte de despesas na empresa, ela fez um layoff que muita gente tomou um pé na bunda ali, mas isso do ponto de vista do investidor, tá?